E aí, escorpianos? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá, pessoal? Lembrando, evidentemente, que por ser geral, talvez não se encaixe na sua situação, mas talvez se encaixe, ok? Vamos lá. O Rei de Ouros. Gosto, tá? Um ótimo início aí pro mês de agosto, o foco nas finanças. Muito mais do que isso, tá? O foco é na tranquilidade. Como a gente tem o elemento ouro aqui, a gente está falando sobre tranquilidade financeira, tranquilidade material. Na necessidade que eu tenho de contar comigo mesmo para conseguir alcançar os meus objetivos e a minha tranquilidade. O Rei de Ouros, ele é o rei da construção material. Muitos escorpianos estão focados nisso. Seja emprego, seja dispor melhor daquele dinheiro que eu já tenho, seja criar novas fontes de renda. Eu percebo muitos escorpianos dizendo para si que estão iniciando uma nova fase no que diz respeito a dinheiro aí. Uma fase em que eu vou usar os meus recursos para criar mais recursos e assim conquistar essa tranquilidade. No fundo do baralho eu tenho a Rainha de Paus, Rainha da Vontade, tá? Muito forte a questão material ainda, uma vez que a Rainha da Vontade, junto com o Rei de Ouros, tá falando sobre direcionar a minha vontade para os meus objetivos. Poderosa essa leitura, poderosa essa leitura. Muitos escorpianos usando a lei da atração. Lembrando que se eu for usar a lei da atração, não vale só eu usar o meu mental para desenhar as situações, não vale só eu usar o meu emocional, que é o que atrai no final das contas, eu tenho que agregar a tudo isso a ação, o fazer, tá? É inclusive por isso que essa Rainha de Paus está aqui mostrando que sim, interessante que eu direcione a minha vontade para melhorar os meus recursos, mas sem o ímpeto de fazer, de transformar a minha vontade em ação, a coisa não funciona. Muitos escorpianos com mais de uma ideia. Aquela coisa de eu tenho muito mais de uma ideia, muito mais de um projeto para colocar em prática e eu sei que todos eles podem me trazer resultados duradouros, resultados que funcionam. Entretanto, eu estou com alguma dificuldade de escolher para qual dar prioridade. É aquela regrinha básica de sempre. Se eu tenho duas prioridades, eu não tenho nenhuma prioridade. Prioridade é uma só. Então escolha aí o melhor caminho para você em termos financeiros esse mês de agosto ou o momento em que você chegar até essa leitura. Tem tudo para funcionar. Rei de Ouros é o rei da parte das finanças, ele sabe como fazer. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O Rei de Espadas, a gente tá com a realeza aqui, são só reis e rainhas surgindo. Inteligência, tá? Inteligência. Agosto eu tenho a inteligência que eu necessito para fazer acontecer o que eu quero que aconteça. Os resultados vão surgir da noite pro dia? As ideias, sim. Eu tenho Rei de Espadas, o Rei das Ideias, Rei da Energia de Ar. As ideias vão surgir cada vez mais. Os seus guias estão ajudando você a ter cada vez mais ideias, a traçar estratégias cada vez melhores num instante. Entretanto, o resultado, quando a gente está falando sobre financeiro, ele é um pouquinho mais lento. Por quê? Porque a energia de Ouros
é uma energia mais lenta, é uma energia de vai crescendo com o tempo de maneira paulatina, de acordo com as minhas ações. Mas as minhas ações estão cada vez mais inteligentes e cada vez com mais força. Ou seja, isso que eu estou bolando, isso que eu estou desenvolvendo, vai sim trazer resultado, por mais que esses resultados sejam no passo a passo, sejam no modo paulatino. Também, liberdade financeira é uma grande ideia aqui com o Rei de Espadas. A gente tem os pássaros em volta dele falando sobre a necessidade que ele tem de liberdade. O que mostra isso? Que para muitos escorpianos também, se eu não estou traçando aqui rotas para minha carreira na CLT e etc., eu estou buscando liberdade, inclusive de patrões. Eu quero ser meu próprio patrão. Para quem não é isso, estou traçando estratégias para que essa responsabilidade que eu tenho junto à minha CLT, junto à minha empresa, seja uma coisa que traga resultados e eu seja cada vez mais valorizado. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. 3 reis, hein? É sinal de que a vontade de vocês está cada vez mais forte, cada vez mais férrea. Para alcançar objetivos, é isso aqui. Se você ainda tem alguma dúvida de que vai alcançar aquilo que quer em termos financeiros, perca a dúvida. Agosto é o mês em que você vai conseguir colocar as energias circulando para fazer a coisa funcionar para você. Muitos escorpianos surpresos com o quanto eles são capazes de criar. Observe essa pessoa, ela tem uma felicidade nos olhos porque ela está olhando o que ela pode criar com as mãos. Olha o que eu sou capaz de fazer. É até uma surpresa eu conseguir manifestar situações tão prósperas, tá? Descobrir vontades que eu nem sabia que tinha e descobrir maneiras de executar e conseguir resultados surpreendentes. Muito bom. Rainha de Espadas. Vocês estão vendo eu embaralhando, né? Rainha de Espadas e no fundo do baralho o Rei de Paus. Gente. Eu nunca vi uma leitura só com reis. A gente tá agora com 8 minutos de leitura, eu tô chocado. Não sei nem o que dizer pra vocês. Fechando os pares aqui, então assim, podemos falar de sociedade? Podemos. Temos um Rei de Paus aqui, uma Rainha de Paus aqui, um Rei de Espadas aqui e uma Rainha de Espadas aqui. Podemos falar sobre sociedades que funcionam, que se não chegaram, estão chegando. Também, quando a gente tem um encontro aqui dessas duas energias masculina e feminina no tarô, a gente está falando sobre encaixes perfeitos. Não precisa ser entre homem ou mulher, pode ser entre eu ter uma ideia e encontrar o jeito perfeito de executar ela, pode ser eu ter a vontade e encontrar o caminho correto para perseguir essa vontade e etc. Interpretando o arquétipo em si. Eu tô abandonando, inclusive, o meu ego para conseguir ser bem-sucedido nas coisas que eu quero, escutando muito mais a minha luz interna, a luz que eu carrego, do que o ego, que é aquela vontade que eu tenho de fazer coisas para mostrar para os outros. O ego sempre envolve o outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer. Quando eu deixo isso para trás e fico pensando no que eu quero, no que eu vou fazer, no que eu vou pensar, no que eu vou sentir, eu estou seguindo a minha luz interna, a minha ideia interna, tá? Rainha de Espadas. Sei que tenho intelectualmente aquilo que eu preciso. A gente entra de novo no arquétipo do Rei de Espadas que está aqui. Consigo direcionar o meu olhar para uma direção específica e seguir.
Como eu tenho o elemento ar aqui, o elemento espadas, eu também tô falando sobre eu esfriar para todas as outras questões. Ou seja, o meu foco aqui não tá sendo uma busca de amor, não tá ser compreendido, não tá no quentinho. O meu foco aqui tá em realização, tá no intelectual. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Sempre que necessário, escorpiano, sempre que você sentir a necessidade, sente e reflita. Faça a pausa que você quer fazer ou que precisa fazer para pensar sobre o que você tem que fazer e depois executa, que é o que a gente tem aqui com a energia de paus. Tem que executar. Porque as ideias que você está recebendo aí e que está desenvolvendo são ideias efetivas, que vêm da reflexão. Por isso que eu estou dizendo, quando precisar sentar para refletir, senta e reflete. Estrutura, planeja, faz aquilo que é necessário fazer antes da ação para que a sua ação tenha os resultados que você deseja. Entretanto, muitos escorpianos já estão com essa energia aí de usar o meu intelectual. Para quem está começando a trabalhar com comunicação, a ideia aqui é de que a coisa vai funcionar também. Redes sociais, canais no YouTube, whatever, até o TikTok, se for. Por quê? Porque energia diária é energia de comunicação. Usar o meu intelectual para comunicar. Para quem está trabalhando, pensando em como pode ajudar os outros, como pode ser luz para os outros, como pode ser um guia para os outros, o caminho também está meio que se abrindo aqui, porque você só vai poder ser luz para os outros quando você aprender a ser luz para si. E a gente tem aqui um rei de paus segurando sua própria luz. A coisa está caminhando e observa, a rainha de paus aqui está surpresa com a luz que ela é capaz de criar. Consigo criar a luz, me surpreendo até, e aí depois eu posso levar para o mundo, para os outros, o conhecimento, a experiência, a ideia que eu tenho. Sempre com responsabilidade, claro. Lembrando que isso é uma leitura geral, tá, gente? Então, assim, que é uma leitura com a sua energia respondendo às suas questões. Aqui na descrição do vídeo a gente tem o meu número de WhatsApp. Ali você me chama, eu explico como funcionam as leituras pessoais, tá bom? Também, ali na descrição do vídeo você encontra profissionais de terapias holísticas que eu indico. Sigo indicando uma profissional perfeita que faz mapas astrais, revolução solar, e uma profissional que faz aberturas de caminho, limpezas energéticas, aberturas para o amor, aberturas para a justiça. Ok? E para emprego também, se você precisar abrir essa situação aqui. Se bem que o seu intelectual já está trabalhando nisso também. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Sete de paus. A gente está falando só de vontade, a gente está falando só sobre fazer. Conseguir escapar dos conflitos internos e fazer. Isso se encaixa até para mim, que sou escorpiano. Porque às vezes o fazer é o mais difícil, né? A gente consegue ter a ideia, a gente consegue... Vai funcionar se eu fizer assim, 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 assim. Na hora de fazer, os conflitos fazem a gente ficar meio preguiçoso, meio... Não é a energia que a gente tem disponível aqui para agosto, tá? Eu consigo vencer os conflitos, eu consigo sair da minha zona de conforto. E, de novo, a zona de conforto nem sempre é confortável, é só aquela zona onde a gente se habituou a lidar com aquilo que é comum pra gente. E, às vezes, o que eu habituei é a lidar com os problemas, então essa é a minha zona de conforto. Conseguir sair dessa zona de conforto
e funcionar, botar a coisa para funcionar, botar a energia adiante. As coisas só funcionam se a energia está circulando. O dinheiro só chega se o dinheiro está circulando e assim por diante. Também, dinheiro também é energia espiritual. Não pensa que é uma coisa mundana, que é uma coisa suja, porque a gente aprende muito isso desde a nossa infância, né? De, só ficou rico porque roubou, ou dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Quanto da sua felicidade hoje depende das contas bem pagas e das viagens que você poderia fazer e dos bens materiais que você poderia adquirir? Pode não trazer a felicidade que é a felicidade de dentro, mas traz um conforto e uma tranquilidade que permitem que a gente busque essa felicidade. Não é verdade? Sair da zona de conforto, sair do próprio globo, também com a ajuda da espiritualidade, porque a espiritualidade não vê nada de ruim no dinheiro, nem na prosperidade financeira. A espiritualidade quer que a gente cresça. Por quê? Porque o financeiro permite que a gente abra portas que hoje estão fechadas pra gente. Permite que a gente estude o que quer estudar, conheça o que quer conhecer, compre livros que a gente quer descobrir o que tem no interior. Não é verdade? A espiritualidade não faz distinção. Dinheiro é bom se eu souber usar ele. E é uma energia, portanto, se você souber alinhar essa energia aí, funciona e não tem por que funcionar. Aliás, não tem por que não funcionar, tá? Escapar dessa questão dos conflitos internos aí, a gente sempre vai ter conflito interno, estamos na Terra, né? A grande questão é que na hora de produzir é hora de produzir. Depois a gente deixa para pensar nos conflitos internos. Vamos ver o que mais eles me mostram aqui. Que poder. Que poder. 7 de ouros. Eu não preciso nem ler essa carta para vocês, gente. Observa que a pessoinha tá plantando ouros e tá esperando ou já vendo os frutos ali. A paciência vai ser recompensada no seu caso, escorpiano. Por quê? Por causa de todas essas ações que a gente já viu aqui. Eu tô usando a inteligência, usando a minha vontade, direcionando, planejando, arquitetando e etc. Eu já tô movimentando a energia. Eu já tô plantando. Eu vou ver os resultados. Muitos escorpianos já estão vendo os resultados. Tá chegando aonde você quer chegar naquilo que a gente viu dentro do início da leitura ali do Rei de Ouros. Se eu já estou em 7, ou seja, começando a ver os resultados daquilo, questão de tempo até chegar na energia desse Rei de Ouros, que é o que eu estou desejando, é o que eu estou almejando. Eles me pedem para lembrar também... Desculpe, pessoal, estou com gripe. Eles me pedem para lembrar também que, por mais que eu não esteja vendo resultados ainda, se eu ainda não estou vendo, sabendo que a semente foi plantada e que eu estou regando ela direitinho, tem sim uma fase em que eu tenho que esperar ela se desenvolver e a plantinha sair da superfície para eu conseguir ver. Mas não é porque eu ainda não estou vendo a plantinha na superfície que ela não está germinando. Confia, escorpiano, no seu próprio taco aí, que a coisa está funcionando. Por mais que, por enquanto, para alguns aí o resultado não seja visível. Porque primeiro ele vem do plano emocional, depois para o plano mental, depois plano espiritual, depois para o plano físico. Então, tem toda uma etapa aí até a coisa se manifestar. E é por isso que é necessária aquela fé e aquela força de vontade no início de tudo. Porque ele tem que, essa ideia tem que descer de diversos planos até chegar no plano material, que é o nosso plano.
Por isso que muitas vezes a pessoa desiste na metade do caminho por não ver resultado. Sinto que esse não é o caso desse escorpiano, porque ele tá querendo com muita vontade essa tranquilidade aqui. Tá querendo com muita vontade essa moeda de ouro sólida. Eu tenho, funciona e vai continuar funcionando. Não é uma coisa que daqui a pouco eu vou perder, que daqui a pouco vai quebrar. Para quem isso aqui é um emprego, e pode ser tranquilamente, eu tô querendo um emprego sólido, onde as minhas ideias funcionam e onde eu sei que eu tenho segurança. Me paga bem, me valoriza, valoriza as minhas ideias. Pode ser também. Se eu já tenho um emprego, tô querendo melhorar minha performance dentro desse local para que eu atinja esse ponto aqui, onde as minhas ideias vão dando frutos e frutos e frutos, e eu entro em um local confortável financeiramente pela valorização. Também, para muitos, isso pode ser concurso público, de que eu estou plantando a sementinha de estudar, 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 para daqui a pouco encontrar essa estabilidade que um concurso público traz para a gente. De qualquer maneira, numa ideia geral aqui, esse planejamento e execução que você está fazendo está funcionando. Muitos já estão vendo o resultado, outros estão só sentindo que está chegando. Entretanto, não desanima aí, escorpiano, porque está chegando sim. Tá bom? Escorpiano, eu paro por aqui, daqui a pouco eu volto com novas leituras. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário fofo aqui embaixo, porque eu leio todos. Tá bom? Beijo, beijo.